nosso debate lá no YouTube para falar do campeão da Supercopa do Brasil, o Flamengo. Quero falar sobre o Flamengo, esse time que teve esse compromisso importante diante de um rival tradicional, que é o Botafogo. Além disso, a gente viu que o Filipe Luís teve mais tempo, trabalhou as peças, foi para os Estados Unidos, teve um período também com o time reserva no campeonato estadual e agora o Flamengo mostra sua força. E que força! 3-1 para cima do Botafogo, com muita chuva, jogo interrompido, presença do Dorival Júnior por lá. E mais do que qualquer coisa, o Flamengo se impôs do início ao fim. Até deu uma chancezinha ali no gol do Botafogo, mas já estava resolvida a fatura, já estava com o placar definido e consegue o primeiro título do ano, Chico Garcia. Que loucura, que jogaço do Flamengo, assim, em todos os setores, tecnicamente, taticamente, fisicamente. O Botafogo, a gente falou aqui, né, segundo jogo dos titulares, tá meio que tentando arrumar a casa, tá pensando numa temporada mais a longo prazo, mas o Flamengo já tá pronto, né? E o Filipe Luís, ele mantém a base, agrega valor. Tem alguns jogadores que saíram, ele até explicou na entrevista dele, né, por quais motivos ele fez isso, mas assim, a gente tá vendo o Gonçalo Plata, que chegou ontem, assim, já super adaptado no time, e aí você tem alguns craques ali, como o Gerson, que dita o ritmo do jogo, aí o Arrascaeta entrou no segundo tempo, agora com a 10. Assim, elenco, o Flamengo sempre teve, e escancara também o quanto o Tite não conseguiu fazer esse time jogar, porque o Filipe Luís chega e resolve muitos dos problemas do Flamengo. Impressionante. Sgarbi é o bicho-papão da temporada do Flamengo. Tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Corinthians. A gente sabe que o Botafogo vai se reforçar. Mas o Flamengo, me parece, não apenas pelo título, por um jogo, me parece que vem muito forte pelo elenco que manteve e pela maneira como o Filipe Luís vem conduzindo essa equipe. Pra mim, eu não tenho a menor dúvida disso, Rê. E o Flamengo fez contratações pontuais sem alarde. O Danilo é esse cara. O Danilo é um cara que aqui já foi criticado, claro, em relação à seleção brasileira, de que não fez grandes participações, como um zagueiro, ou quem sabe um lateral direito do Flamengo, que tem o Wesley voando, né? E a zaga também vai ser difícil encaixar o Danilo. Olha só o time do Flamengo. O Mengão tem tudo pra voar na temporada. O Botafogo, eu discordo totalmente do Chico. Esse papinho de não, mas é uma visão a longo prazo na temporada. Irmão, se o Botafogo não contratar um treinador hoje, para essa semana, e jogadores também, esquece. O time do Botafogo não é aquele time do ano passado, longe disso. Os principais destaques saíram, o Botafogo não fez grandes contratações, tá com dificuldade de contratar, o Textor nessa temporada pra mim tá meio perdidão, então pra mim o jogo de ontem escancara ainda mais, que se o Botafogo não contratar, é um time ali que pra mim fica fora de G4 no Brasileirão. Eu particularmente penso isso. Que coisa, hein? Voltamos. Venceu quem levou janeiro a sério, e aí a gente vai imaginar... Janeiro deve ser levado a sério no futebol brasileiro? Eu acho que sim. O exemplo do Botafogo de 2024, quando o treinador só chegou em abril, diz que não necessariamente é possível ter um ano bem sucedido sem levar janeiro a sério. O que o Botafogo fez em 2025 foi... Pegou o mês de janeiro, jogou no lixo, só o Arthur como reforço, Botafogo com um banco de reservas formado basicamente por garotos, e o Flamengo levou janeiro a sério, trouxe 2 reforços, um deles estreou ontem ali já na reta final do jogo, mas com um elenco bem forte que o Flamengo tinha, não perdeu alguns de seus principais jogadores, como foi o caso do Botafogo, e o Flamengo ficou barato, o placar 3-1, o Botafogo tinha goleado o Flamengo no ano passado, 4-1 no Brasileiro, né, um jogo que ficou muito marcado para as torcidas, o Flamengo perdeu a chance de retribuir, mas foi campeão e com todos os méritos, ótima atuação do Flamengo, muito superior ao Botafogo em campo, muito merecido e muito tranquilo, relativamente fácil de explicar por que o Flamengo foi tão superior assim ao Botafogo nesse jogo. É bem por aí, né, Pedro Moreno? O início de temporada que, pelo menos depois do jogo de ontem, coloca muito claro onde estão os dois times nesse início de temporada, né? Bom dia para você. Pois é, tudo bem. Bom dia, Camila, bom dia, Luciano, todo mundo ligado com a gente no Redação. Assim, eu já tinha colocado um favoritismo, eu acho que todo mundo, de certa forma, esperava um favoritismo do Flamengo. Agora, obviamente, eu não esperava que fosse algo desse tamanho, dessa proporção. E eu acho que ficou muito claro ali. Óbvio que a gente tem que, nesse início de temporada, se trata de uma Supercopa, é um jogo único. A gente sempre fala aqui, né? Tanto pelo lado negativo quanto pelo lado positivo, a gente sempre tem que ter muita parcimônia para observar e analisar tudo pelo contexto desse início de temporada. Agora, do lado do Flamengo, me chama muita atenção, porque acho que também é surpreendente
o fato do Flamengo iniciar a temporada já numa rotação muito alta. A gente viu primeiro o jogo contra o Volta Redonda, quando os titulares iniciaram jogando partidas oficiais. Já foi um jogo onde o Flamengo já tinha atropelado o Volta Redonda. O Volta Redonda não conseguia passar do meio campo. E aí a gente colocava uma interrogação ali, mas é o Volta Redonda, é um time que é tecnicamente muito inferior e tal, ok. Aí a gente viu na partida seguinte entrarem os reservas, e que chamou muito a minha atenção também foi os reservas com o mesmo padrão tático de movimentação, mesmo sendo jogadores com características diferentes, mas que a ideia de jogo estava muito clara, a repetição do que é o time titular. Isso não é fácil, pelo contrário, é muito complexo você mudar peças, você girar o time e você manter o mesmo padrão de comportamento. E o Flamengo apresentou isso no segundo jogo. E aí, quando a gente vinha para o terceiro jogo do Flamengo, o time principal do Flamengo na temporada, para um clássico, para uma decisão, se imaginava pelas peças uma superioridade do Flamengo, mas foi novamente um outro atropelo do Flamengo, só que aí sim, com um time ali que tecnicamente é o que o Flamengo vai enfrentar ao longo da temporada. Então, pelo lado do Flamengo, tem me chamado muita atenção isso. O início de temporada com uma organização, com uma intensidade que não é normal para esse período do ano. E do lado do Botafogo, obviamente não tem que ter um sentimento de terra arrasada, mas eu acho que liga um grande alerta para a temporada, e a gente vinha falando desde o início de janeiro que o planejamento do Botafogo estava atrasado. E o que era dito pela diretoria, enfim, era que não, tá dentro do planejamento, tá dentro do que a gente espera, a gente vai com calma e tudo mais. Só que assim, o Botafogo, de fato, o torcedor do Botafogo ainda está anestesiado pelo que aconteceu no ano passado, e tem que estar mesmo, porque foi algo histórico. Pouquíssimos clubes na história do futebol brasileiro fizeram o que o Botafogo fez no ano passado. Mas, assim, essa anestesia, ela efeito obviamente começou a passar, né? Ela acaba. Em algum momento vai acabar e as cobranças vão passar a vir. Então, assim, agora está escancarado. Não tem mais argumento da diretoria do Botafogo para querer contrapor o que é claro, o que é fato. O planejamento do Botafogo para a temporada de 2025 está atrasado. Aí ficou claro nessa discrepância de preparação ontem, como vimos na partida. A gente pode mostrar os destaques aí, claro, para o Flamengo campeão e falar um pouquinho, né, do lado vencedor e do lado derrotado. Mas começando olhando para o jogo de ontem, já a gente vai ver os melhores momentos da partida, explicando um pouquinho do que foi essa discrepância que a gente vai ver em destaque aí, por exemplo, no Jornal Globo, porque a gente viu um Flamengo desde o primeiro minuto, lembrando que a gente vai ter teve uma interrupção com 15 minutos por conta da chuva, né, que não surpreendeu ninguém, estava prevista, estava dito pela previsão do tempo. Desde sexta-feira aqui no Redação a gente brincou, falou sobre isso, que teria muita chuva no horário do jogo, foi o que aconteceu. Precisou ser interrompido aos 15 minutos, voltou 1h15 depois, e não mudou, né? O cenário continuou de um Flamengo muito dominante nos dois tempos. O Flamengo começou melhor. Quando voltou da chuva, o Flamengo está ainda melhor. Quando volta do intervalo, acho que o domínio aumenta ainda. Teve um momento do segundo tempo ali que o Botafogo conseguiu respirar um pouquinho, mas foi impressionante o nível de controle e de criação de chances, né? Porque tem muitas vezes, isso que o Pedro comentou, todos os jogos do Flamengo principal até agora na temporada, isso me chamou a atenção. Principalmente nos jogos de grandes contra pequenos, que obviamente não é o caso de ontem, você tem controle quase sempre, mas várias vezes você não consegue criar chances nesse início de temporada, uma atrás da outra, o time pequeno está ali fechado. O Flamengo foi assim contra os pequenos, e ontem também, contra o Botafogo, o Flamengo criou muita chance. Por isso que eu falei que foi chance de goleada. O Flamengo ontem perdeu a chance de golear o Botafogo, porque toda hora, também por erros individuais do Botafogo, erros coletivos de organização, mas por muito mérito do Flamengo. O que o Felipe fez ontem de colocar Michael Plata, lembrando, Arrascaeta no banco, Luiz Araújo no banco, Everton Cebolinha no banco. O Flamengo tem um elenco muito forte, mas ofensivamente mostrou muita organização e muito mais noção do que queria fazer dentro de campo, e conseguiu impor essa noção ao Botafogo desde o primeiro minuto. Foi do início ao fim, terceiro gol lá, 37 do segundo tempo. Estava o Flamengo pressionando saída de bola, aproveitando falhas do Walter. O Botafogo falhou muito, né? O lado direito, os dois lados do Botafogo tiveram uma tarde e noite para esquecer, tanto o Ponte pelo lado direito, o Arthur, não gostei da estreia dele, menor dos culpados, claro. Pela esquerda, Alex Telles e Matheus Martins tiveram uma atuação muito fraca, na minha visão. O Flamengo se impôs pelos lados, e aí erros. A gente está vendo um erro também do Walter, que não acabou em gol, um lance cara a cara com o Plata ali, que o John fez boa defesa. Toda hora o Flamengo estava na cara do gol do Botafogo, e por pouco não fez mais gols ainda. Assim, eu vejo muita gente, às vezes, confunde, né? Fala,
quando vê assim uma atuação, uma discrepância muito grande como a gente viu ontem, mas é que tal time entrou querendo mais, tal time entrou mais ligado. E às vezes não é só uma questão de querer, às vezes não é só uma questão de você estar alerta e com nível de concentração. Na maioria das vezes, na verdade, trata-se de uma questão de organização. E isso, obviamente, é com muito treino, isso é com muita repetição. E não tem como a gente não levar em consideração um contexto muito diferente das duas equipes. A gente tem do outro lado um Flamengo com um treinador que se mostra aí, se desponta como potencialmente um dos melhores treinadores do país, desde o ano passado, com praticamente o mesmo grupo. E do outro lado a gente tem um excelente grupo de muitos bons jogadores, mas que está desfalcado de dois dos principais jogadores da temporada passada e que não tem um treinador. O Leiria treinou pouco com esse time. Não tem banco, né, Pedro? Isso me chamou muita atenção ontem, cara. Isso, porque o que acontece? Até acho, desculpa, Luciano, mas até acho, e eu falei isso aqui no Redação, o planejamento do Botafogo ao final da temporada passada com relação a não renovar com determinados jogadores, eu achei correto, eu achei certo. A saída do Eduardo, a saída do próprio Tietê, enfim, e do outro grupo de jogadores, Marçal, e tudo mais, eu achei certo porque precisava de fato de uma renovação e eram jogadores que eu não imaginava mais, pelo time que o Botafogo criou, eu não imaginava mais esses jogadores conseguindo disputar, brigar por posição de titulares. Poderiam ser ali reservas, jogadores que entrariam para, enfim, numa situação de jogo, mas não para mudar contexto de partida, não para serem tão decisivos quanto eles eram quando chegaram ao Botafogo, porque o Botafogo de fato subiu de patamar, foi para uma outra prateleira. Então, a saída desses jogadores eu achei correta naquele momento. Agora, para você não renovar com aqueles jogadores, você precisava ter feito contratações pensando, obviamente, no time titular, e aí com relação a Luiz Henrique e Almada, para o Luiz Henrique chega o Arthur. Mas que eu também acho, na minha opinião, tem um decréscimo ali de qualidade técnica bem considerável. Eu acho o Arthur um excelente jogador, que pode agregar bastante ao Botafogo, é muito bom. Agora, com relação ao Luiz Henrique, tem um decréscimo ali o melhor jogador do continente, bem ano passado, significativo de qualidade técnica. Mas principalmente também pensando no que você falou, banco de reservas, pensando em composição de elenco. E o Botafogo não se movimentou nem numa direção, nem em outra. O quarteto ofensivo reserva do Botafogo no ano passado era Júnior Santos, Eduardo, Matheus Martins e Tiquinho. Esse era o quarteto do banco de reservas do Botafogo ofensivo. Ontem, o quarteto ofensivo do Botafogo no banco era Cauê, Yarlen, Rafael Lobato e Kaique. Esses eram os 4 jogadores. 3 deles com 18 anos. O Cauê é o velho, tem 20 anos. Desses 4, os outros 3 têm 18 anos. E aí, pra gente não falar só de quem perdeu, o quarteto ofensivo do Flamengo no banco ontem era Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e o Juninho. Olha essa diferença. A gente está falando de um banco de reservas garotos. E aí, por que no segundo tempo o Flamengo continuou muito melhor do que o Botafogo? Porque o Botafogo faz uma substituição no intervalo de um lateral que o Ponte tá ali porque o Vitinho terminou a temporada lesionado, mas o Ponte e o Vitinho também entrou mal. Eu acho aquele lado direito defensivo com Ponte e Alter era um convite ao Bruno Henrique, ao Michael, qualquer um que ia por ali, passava como quisesse pela qualidade que o Flamengo tem ali. E aí o Botafogo demora pra caramba pra fazer outra substituição, e acho que tinha que demorar mesmo, porque eram garotos ali, o Lobato até entrou bem, ele participou da jogada do gol do Patrick e outro que entrou depois, mas você bota Arrascaeta, você bota o Luiz Araújo, e o Flamengo, voltando a quem venceu o jogo, fez um planejamento de, olha, eu vou ganhar reforços internos, porque muitos jogadores estavam machucados na reta final do ano passado, Luiz Araújo, Cebolinha, ainda tem o Vinha e o Pedro fora aí, para voltar para o Flamengo, vou trazer reforços pontuais para o início, perder o Alcaraz aí, que eu acho até que é um jogador que no meio campo pode fazer falta se o Jorginho só deve vir mesmo em junho, talvez sim, o Flamengo sinta falta de mais uma peça de meio de campo, mas tem o Juninho, que é mais um cara na frente, vamos esperar, não estou dizendo que o Juninho é uma grande contratação, tem o Danilo, que vai reforçar muito o setor defensivo, e olha que está todo mundo bem no setor defensivo, mas foi um planejamento feito com muito mais inteligência até agora. Se o Botafogo, nesse resto de janela, ainda tem 25 dias de janela, vai contratar muito, vai reforçar, vai trazer um ótimo técnico, claro, pode acontecer, o Botafogo pode ganhar grandes títulos esse ano. Ano passado, a gente pensar quem ganhou a Supercopa do Brasil e a Recopa foram São Paulo e Fluminense. Não tiveram grande temporada de Fluminense, muito mal na temporada. Não quer dizer, o Flamengo vai ganhar tudo porque ganhou a Supercopa.
Mas o início de ano é muito animador para a torcida do Flamengo, faz tempo que a gente não vê um time começando a temporada nesse nível, e é preocupante sim para a torcida do Botafogo. Até pelo que você descreveu mesmo, né, Luciano? Você falou dos quarteto, das opções no banco de reservas, a gente mostrou a discrepância entre os dois elencos, e a gente está falando do elenco atual campeão brasileiro da Libertadores, que foi algo que inclusive engrandece a vitória do Flamengo ontem, porque está vencendo e derrotando o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e nesse início de temporada de uma forma tão discrepante como vimos nas duas atuações. Mas acho que o Pedro traz um ponto importante sobre essa questão talvez do discurso que foi feito pelo Botafogo no ano passado, né, que era jogadores que têm alto salário, contratos que estão se encerrando e abrem portas, né, para essa renovação, e não aconteceu, né, os altos salários não estão sendo mais pagos pelo Botafogo, mas não veio ninguém para ser opção justamente com essa liberação financeira que teve com esse encerramento de contratos. E, por outro lado, a gente vê um Flamengo... E aí acho que o Pedro foi perfeito, a gente não tem como nem botar o Leiria nessa discussão, porque a escolha do Botafogo é muito claro que ele não está ali como... É um interino muito enquanto o Botafogo decide o que vai fazer em relação ao seu técnico, então nem tem como julgá-lo muito. A gente teve uma amostra minúscula desse Botafogo titular, que foi na quarta-feira, foi um clássico contra o Fluminense, isso talvez acendeu essas expectativas até nossas, né, de ver um time muito parecido com a forma de jogar do ano passado, então gerou expectativas de um jogo mais equilibrado ontem. Ao mesmo tempo tem uma alteração, eu acho que isso é talvez o grande indicativo desse planejamento, e aí para ontem talvez feito de maneira, como não foi feito de maneira mais desculpe a redundância, mas mais planejada do que se esperava, a própria estreia do Arthur como titular ontem, me parece de certa forma um pouco precipitado pela falta de opções, porque o Rafael Lobato foi o titular contra o Fluminense, porque era o jogador com essas características, aí o Arthur chega numa decisão, ainda que seja uma decisão como a gente já apontou aqui, não significa talvez tanto para a temporada, mas é uma decisão, aí vai o Arthur estrear como titular, assim, com 3 treinos, uma semana de treinos com a equipe. Talvez, acho que isso seja um grande exemplo de como essa preparação tá. A gente está vendo ali um início de temporada, uma pré-temporada, talvez, ainda do Botafogo. Repito, atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, nação, a opinião dos comentaristas do jogo de ontem contra o Botafogo. Flamengo já começa o ano com mais um título. Flamengo já começa o ano com o pé direito, né? E outra coisa, Felipe Luiz está dando show na beira do campo. A imprensa, os rivais estão simplesmente impressionados, estão de boca aberta com o trabalho de Felipe Luiz. Ele está dando um nó tático nos adversários, independente de quem é o nosso rival, né? Ontem o Flamengo simplesmente atropelou o Botafogo. Poderíamos ter feito muito mais gol, só o Botafogo não teve nenhuma chance de gol clara mesmo. Nós dominamos todo o jogo, assim quanto foi o Volta Redonda. O pessoal dizia, mas contra o Volta Redonda, time fraquinho. Tá aí o que aconteceu contra o Botafogo, né? Deixa eu lhe avisar uma coisa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você não tem tempo de assistir os programas esportivos para ficar atualizado a notícia do Flamengo, se inscreva no nosso canal, que aqui todo dia eu estou trazendo informação do Flamengo para lhe manter informado, tá? Todo dia eu estou trazendo os melhores recortes, as melhores informações do Flamengo, o que a mídia está falando do Flamengo, para colocar no nosso canal para lhe manter atualizado. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sino de notificação, para que toda vez que colocar um vídeo, a plataforma do YouTube vai lhe avisar, tá certo? Não esqueça de dar um like também nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Forte abraço, até o próximo vídeo.